Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 20. Obrigado. Êxodo, capítulo de número 20. O verso de número 4 ao versículo de número 6. Iremos pregar hoje sobre o segundo mandamento. Já pregamos sobre o que é denominado de prefácio dos 10 mandamentos. Pregamos sobre o primeiro mandamento e hoje nós iremos, com a graça de Deus, pregar sobre o segundo mandamento. Êxodo, capítulo de número 20, o versículo de número 4 ao versículo de número 6. Êxodo, capítulo 20, o verso de número 4 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Nosso desejo é que teu Espírito Santo venha mais uma vez nos guiar a uma pregação fiel, Senhor. Nosso desejo é que o teu povo esteja atento ao que tu tem a nos ensinar, Pai, para que o teu nome possa ser honrado, as nossas vidas possam ser edificadas e aqueles que não te conhecem, Senhor, possam render louvores e gratidão e colocar as suas vidas aos pés de Jesus, ó Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Algum tempo atrás, não sei quantos de vocês é desse tempo, são desse período, existia não sei se eu chamava de aplicativo, mas um programa chamado de MSN. Era uma espécie de chat, onde você mandava mensagem para outras pessoas que você adicionava, e tinha uma fotinha lá sua aqui assim, e quando chegava a notificação ficava verdinho. Isso faz algum tempo atrás. E eu me lembro que um amigo meu, ele estava há pouco tempo na igreja, e ele se interessou por uma menina na igreja. E ao se interessar por essa menina, ele adicionou essa menina no MSN e começou a conversar com ela. E ele começou a conversar com ela e tal. Ele me disse empolgado, estou conversando com fulano de tal. Eu disse, é mesmo, tal. E ele começou a conversar e tal. E eles marcaram um encontro. Quando ele marcou o encontro, ele teve uma surpresa. Não era a menina que ele achava que ele era. Era uma menina da igreja, mas outra menina da igreja. Ele disse, Elton, tu acredita que não era a menina que eu estava imaginando? Era outra. A foto eu vi, eu disse, é a menina. Só que vocês lembram que a foto era bem pequenininha. Ficava bem no cantinho da tela assim, pequenininho. E ele, pela foto, achava que era a menina e se empolgou e conversou e marcaram o encontro. Quando ele chega lá quando ele chega no dia, é outra menina, o que o cara faz? Eita, não é tu não. Eu achei que era outra menina da igreja. Eu disse, eu fiquei com a cara no chão sem saber o que fazer. Como eu já tinha conversado com ela, eu continuei conversando. Agora, vocês não podem prever o final da história. Hoje, eles estão casados há mais de 10 anos. Mas o texto que nós acabamos de ler
fala justamente sobre o segundo mandamento, que trata de nós não fazermos imagem do Senhor nosso Deus. A regra básica desse mandamento, vai dizer Kevin DeYoung, da seguinte forma: o segundo mandamento proíbe a adoração arbitrária. Adorarmos a Deus da maneira que escolhemos, ao invés de adorá-lo como ele requer. Basicamente, é isso que nos ensina o segundo mandamento. É adorar a Deus de modo arbitrário. Como é que eu vou adorar a Deus? Do jeito que eu quero. O segundo mandamento é basicamente isso. Você não pode adorar a Deus do jeito que você quer, do jeito que você deseja. Mas o segundo mandamento, ele inicia dizendo assim, versículo de número 4. Não farás para ti imagem de escultura. E ele vai dizer, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui ele quer dar uma ideia de totalidade do universo. Tudo que há no universo está no ar, está na terra, está nas águas de baixo. Não faça imagem do Senhor nosso Deus. Comentando sobre o que seria um ídolo, Philip Ryken diz assim: um ídolo era algo criado pelo uso comum de uma ferramenta que fosse esculpida em madeira, entalhada em pedra, quer fosse esculpida em madeira, entalhada em pedra ou gravada em metal. Era cortada e moldada por mãos humanas. Era uma representação feita à mão de algum ser divino. Então, um ser humano, com as suas próprias mãos, ele criava uma representação do Deus que ele queria adorar. No paganismo, a ideia de você criar imagens de deuses era algo extremamente comum e bem difundido. Era algo muito comum e bem difundido no mundo antigo. E, por exemplo, a primeira razão do que a gente pode perceber no paganismo para você fazer imagem para o seu Deus é que essas deidades, ou essas divindades, ou esses deuses, eles eram representados pelos seus adoradores nessas imagens que eram feitas. Algumas pessoas achavam que o poder da divindade estava contido naquela imagem. O que para a gente, pela visão bíblica e correta das coisas, é meramente um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, ou uma tinta esculpida numa parede, para aquelas pessoas era algo vívido. Era o contato entre um ser que estava acima daquela imagem, mas que naquele momento que estava sendo adorado, habitava vividamente naquela imagem que estava sendo representada. Muitas vezes, a gente tem a ideia incorreta de que os pagãos achavam que aquilo que eles adoravam era realmente o Deus que eles estavam adorando. Em outras palavras, aquilo que eles representavam como Deus, muitas vezes a gente acha que eles acreditavam que aquilo era Deus. Por exemplo, havia adoração ao sol, mas eles não achavam que o Deus, que era o Deus do sol, era realmente o sol. Eles acreditavam que o Deus, que era o Deus do poder do sol, ele poderia ser manifestado no sol, mas eles sabiam que o sol e o Deus é diferente. Então, às vezes a gente tem a ideia de que o paganismo entende que as representações visíveis que eles fazem dos deuses dele é uma fotografia do próprio Deus. Então, se eles fazem o Deus dele como um touro, logo eles acham que o Deus dele é exatamente a fotografia de um touro, mas não era. Eles muitas vezes representavam um touro como seu Deus para dizer, meu Deus, ele é um Deus todo-poderoso. O que na criação pode representar esse Deus poderoso? A força de um touro. Então, muitas vezes eles faziam um touro como representação desse Deus de poder. Pense, por exemplo, na deusa Vênus. Ela era a deusa da fertilidade. E muitas vezes ela era representada com vários seios. Mas os adoradores não achavam que ela tinha aquela fotografia idêntica do que era ela mesma. Ela não era vista dessa forma. Mas como muitos seios representam a fertilidade, representa você ter
muitos filhos, por assim dizer, para amamentar, logo eles pegavam essa imagem para representar essa deusa da fertilidade. O ponto aqui que eu quero chamar a atenção para vocês é, não pense que os adoradores pagãos achavam que o objeto que eles estavam utilizando como meio de adoração, que aquele objeto em si era a fotografia exata do Deus que eles estavam servindo. Não era. Era simplesmente um meio de expressar o que eles entendiam que aquele Deus poderia dar para eles. Se era um touro, por exemplo, era um Deus que a gente pedia força a ele. E assim sucessivamente. Certo? Mas existe uma história bíblica que tipifica muito a quebra do segundo mandamento, que é você fazer uma imagem do Deus verdadeiro que Deus disse que não deveria ser feito. No paganismo, os deuses que estão sendo adorados são os deuses falsos. Mas no contexto bíblico, por exemplo, do bezerro de ouro, essa passagem fala justamente de você estar adorando o verdadeiro Deus, mas da maneira incorreta. Eles não estavam adorando o bezerro. Eles estavam representando o bezerro como uma manifestação do Deus de Israel. Então não era necessariamente a quebra do primeiro mandamento. Eles não estavam necessariamente adorando aquele bezerro. É claro que quando eles fazem imagem de Deus, quando Deus diz que não é para fazer imagem dele, eles estão quebrando o primeiro mandamento. Por quê? Porque o primeiro mandamento diz que a gente não deve adorar ninguém, a gente deve adorar a Deus, ou seja, é ele que manda. Quando eu agora faço a imagem de Deus, o que é que eu estou querendo dizer? Eu não cumpro o primeiro mandamento. Quem manda na minha vida sou eu, não é Deus não. Então é quebra do primeiro mandamento indiretamente. Mas, de modo mais evidente, a quebra do segundo mandamento se dá justamente no episódio do bezerro de ouro. Quando Moisés vai lá para receber os 10 mandamentos, o povo acha que Moisés está demorando demais. Arão diz, então vamos fazer um bezerro de ouro. Diz o texto bíblico, lá em Êxodo, capítulo número 32, abram aí. E o verso 4 e 5. Êxodo, capítulo 32, o verso 4 e 5. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Eles estão adorando o verdadeiro Deus, mas da maneira deles. Eles não estavam adorando os deuses do Egito. É o Deus que me tirou da terra de Israel, da terra do Egito, da terra da escravidão. Só que agora eu vou representá-lo com a imagem de um bezerro. É um tanto quanto irônico, né? Porque é um bezerro, um animal bem violento, né? Bezerro é um animal manso, dócil. É um animal fácil de manipular. Era assim que eles concebiam o Deus de Israel. Ó. Um Deusinho mansinho, que a gente pode afagar, ele não vai dar coisa, ele não vai fazer nada. Mas aqui há expressamente uma ideia da quebra do segundo mandamento. O povo de Israel estava adorando, supostamente reivindicando a adoração ao verdadeiro Deus, mas de um modo incorreto, de um modo não estabelecido pelo próprio Deus. Entretanto, quando nós lemos o segundo mandamento, nós devemos observar que o mandamento não estava proibindo todo tipo de imagem. Isso é ponto pacífico entre os comentaristas bíblicos. O segundo mandamento não é uma maneira de proibir todo tipo de imagem que você possa fazer. O segundo mandamento, ele proíbe certos tipos de imagem que fazem representação do próprio Deus. Então não é errado você ter uma pintura de arte
que faça parte de elementos da criação. Agora, se você pega artes da criação para representar o próprio Deus, aí é algo errado. Aí é quebra evidente do segundo mandamento. Comentando sobre isso, Kevin DeYoung diz assim: o tabernáculo tinha representações de anjos e palmeiras. Lá no tabernáculo tinha. A arca tinha querubins. E o próprio Deus deu o espírito a Bezalel e a Oliabe para que fossem artistas e artesãos habilidosos. Deus não se opõe à beleza. O que ele proíbe é atribuir a qualquer objeto eficácia espiritual, como se os artefatos feitos por homens pudessem nos aproximar de Deus, representá-lo ou estabelecer comunhão com ele. É interessante que no período da Reforma Protestante houve uma difusão de você fazer imagens no momento do culto para que você pudesse auxiliar aquelas pessoas que não eram instruídas intelectualmente, os chamados leigos. Então, como é que a gente pode instruir essas pessoas que são, na nossa linguagem, analfabetas, que não entendem nada do que lê? Então, as imagens eram consideradas os livros dos leigos. Qual é o livro que o leigo pode aprender? Imagem. A Reforma Protestante se voltou frontalmente contra a doutrina católica romana de que as imagens são maneiras didáticas de Deus instruir o seu povo a respeito das verdades bíblicas. A Reforma Protestante vai dizer, Michael Horton, a idolatria sempre tem boas intenções. Queremos ajudar o povo de Deus a adorar de forma mais efetiva. E estamos certos de que nossos meios e métodos engenhosos irão alcançar o sucesso. Mas toda adoração que não é ordenada expressamente é vã e, na verdade, contraproducente. Ao invés da gente realmente compreender o que a palavra de Deus nos diz, qual o meio que ele utiliza para instruir o seu povo, a gente pega técnicas da nossa própria imaginação do que poderia ser eficaz para o aprendizado do povo de Deus. Deus nunca disse que isso daqui seria um meio de instrução, não, mas eu acho que isso é. Estamos no século XXI, o avanço da psicologia, da pedagogia, da não sei o que lá. E Deus não estava tão avançado naquela época, não. Então, o que é que a pedagogia diz hoje a respeito da instrução para as pessoas aprenderem melhor? É tal coisa, mas a palavra de Deus diz que isso é um meio de instrução? Não, é porque a palavra de Deus é aquela época, sabe? Então, Deus, ele não nos deu imagens como meio de instrução. Ele nos deu a palavra de Deus. Tanto é, eu costumo dizer isso, a Bíblia não tem figuras, não tem gravuras. A Bíblia tem letras para serem lidas e compreendidas. Gênesis capítulo número 1 começa Deus falando. Apocalipse termina Deus falando, né, deixando gravuras. Então a palavra de Deus nos ensina que a precedência na instrução do povo de Deus sobre qualquer outra coisa é a sua própria palavra, é a sua própria voz. Lembre-se que o evento de Êxodo capítulo número 20, na entrega dos 10 mandamentos, é um evento paradigmático, onde Deus se manifesta de um modo tanto quanto singular. Leia toda a Bíblia e você vai ver que se aquele não é o momento mais grandioso a respeito da autorrevelação de Deus, é um dos mais. E você não vê nenhum tipo de imagem visual que o povo de Deus recebe. Tem trovões, tem relâmpago e a voz de Deus saindo no meio. É a palavra de Deus que é um meio de instruir o seu povo na verdade. Então a primeira coisa que podemos observar é a respeito da regra desse mandamento. Nós não devemos fazer imagem de escultura. Segundo lugar, a razão do porquê isso não pode ser feito. E a razão é apresentada logo em seguida. Versículo número 4 em diante. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele vai dizer a razão. Deus
zeloso. A razão pela qual nós não devemos fazer imagem de Deus é justamente porque esse Deus é um Deus zeloso. A palavra para zelo aqui é a ideia de ciúme. Muitas vezes a gente costuma ver certas palavras como essencialmente palavras ruins. E uma dessas palavras que a gente vê como ruim, e a Bíblia nem sempre vê como algo ruim, é a palavra ciúme. E a palavra zelo aqui é justamente a palavra para ciúme. Pense, por exemplo, na palavra ira. Nem sempre na Bíblia a palavra ira significa algo errado, algo pecaminoso. Embora a maioria das vezes, quando trata do ser humano ficando irado, seja definitivamente algo ruim, mas nem sempre a ira humana é algo ruim. Se você se ira contra o pecado de pessoas que estão se rebelando contra Deus, isso não é algo errado, é algo bom. Semelhantemente, essa palavra ciúme não é todas as vezes utilizada na Bíblia como algo errado. Deus, ele tem ciúme. Deus, ele tem zelo pela sua própria glória e pela sua própria pessoa. Comentando sobre isso, Christopher Wright, um estudioso do Antigo Testamento, diz assim: um Deus que não fosse ciumento seria tão desprezível quanto um marido que não se importasse se sua esposa lhe fosse fiel. Parte do nosso problema com essa realidade profunda está relacionada à aliança. É que passamos a considerar a religião como qualquer outra coisa, como questão de escolha do freguês. Nós não nos ressentimos de monopólios, mas o Deus único e incomparável, o Deus único e vivo, faz reivindicações necessariamente exclusivas e tem o direito ao monopólio sobre o nosso amor. O ciúme é o amor de Deus se protegendo. Um marido que chega e diz: eu não tenho ciúme da minha esposa, não. Ô esposa, eu não tenho ciúme do meu marido, não. Ciúme faz parte do seu cuidado que você deve ter pelo seu cônjuge. Claro que, mais uma vez eu repito, há ciúmes que são pecaminosos. Mas há ciúmes que estão de acordo com a palavra de Deus. Se você é casado com uma esposa, você quer protegê-la. E o ciúme é parte dessa manifestação da proteção. Embora possa ser distorcido. Mas não é necessariamente errado você ser ciumento. E Deus tem ciúme. Ele quer amor exclusivo a Ele. Ele não quer simplesmente que a gente faça dele a imagem que a gente possa imaginar a respeito de quem ele é. Você já imaginou, e eu trago mais uma vez essa imagem aqui. Você chega em casa, a sua esposa vai dar uma olhadinha no seu celular, está lá na tela de descanso uma foto de outra mulher. Você chega, menino, que foto é essa aqui? Outra mulher? Ele: não, mas é você, meu amor. Eu? Sim, é você. Eu olho para ela e penso em você. Coisa linda. É isso que Deus está dizendo no segundo mandamento. A gente não pode simplesmente fazer imagem de Deus que não representa quem Ele é e depois dizer que nós estamos adorando a Ele. É tão inconcebível quanto o marido que chega na tela de descanso de outra mulher e diz: mas eu estou pensando em você. A gente não pode simplesmente fazer representações distorcidas de Deus e ainda assim dizer que estamos adorando a Deus ou zelando por esse Deus. Ou amando a esse Deus. Por isso que o segundo mandamento ainda contém um elemento de adoração. Todas as vezes que nós fazemos imagem de Deus, nós estamos nos colocando no lugar de Deus e dizendo: você pode ser representado assim, ainda que você diga que não é para ser representado assim. Você está tomando o lugar de Deus e dizendo como ele deve ser. Mas há outras razões do porquê se deve proibir imagem. A primeira delas, como nós vimos, é o zelo do Senhor. Deus, ele é zeloso, ele protege a sua glória, ele quer exclusividade no relacionamento de aliança, ele quer fidelidade exclusiva. Mas uma outra razão para que a gente não faça a imagem de Deus é que qualquer imagem
que nós tentemos fazer de Deus sempre será uma maneira de distorcer quem Ele é. Porque não existe nada na criação que possa representar exatamente quem Deus é. Você vai ver na frente que, mas de modo geral, as coisas criadas não podem representar a expressão de quem Deus é. Por isso que fazer imagem é uma maneira de falsear a esse Deus verdadeiro. Segundo lugar, fazer imagem faz com que a gente não consiga fazer uma distinção entre criador e criatura. Se fosse permitido fazer imagem de Deus, a gente confundiria a criação com o Criador. E uma maneira de você entender que o Criador é diferente da criação é porque nada na criação representa o Criador. Então esse Criador é um Deus que é distinto da criação. A gente vai ver que existe duas exceções para isso, tá bom? As imagens também conservam a ideia de que Deus, o não fazer imagens, conserva também a ideia de que Deus não é um Deus igual ao Deus dos pagãos. Deus, para se manifestar ao seu povo, ele não precisa ser contido dentro de alguma fotografia, dentro de alguma coisa feita de madeira, de palha, de feno, seja lá do que for, para ser representado e manifestar o seu poder. Ele é diferente dos deuses pagãos. Ele não precisa de alguma coisa visível, de algum elemento da sua própria criação, para que ele possa manifestar o seu poder, para que ele possa ter algum tipo de contato com o seu povo. Mais uma coisa do paganismo que eu não mencionei, é que lá no paganismo, eles muitas vezes faziam essas imagens dos deuses, com o intuito também de não ter um contato direto com esses deuses. Porque um contato direto com esses deuses poderia trazer grandes prejuízos para eles. Então é melhor a gente ter um elemento que faça uma mediação, para a gente não ir direto para Deus, ou para os deuses. Então eles faziam esse elemento, e depois que eles faziam essa imagem desse Deus, muitas vezes eles tinham que oferecer muitas oferendas a essas imagens, para que pudesse ter um relacionamento um tanto quanto amigável. Porque os deuses pagãos eram deuses completamente desordenados. Então, para que eles não, no momento da adoração, não pudessem serem destruídos, então eles faziam a imagem e ofereciam certos rituais para que esse Deus, ao entrar em contato com aqueles adoradores, não pudesse fulminá-los. Deus, para se manifestar com o seu povo, ele não precisa desses elementos pagãos. Os sacrifícios que eram oferecidos em Israel não era simplesmente uma maneira de Deus não nos destruir, mas de apagar os nossos pecados. Era uma representação do que Cristo faria no futuro. Entretanto, quando a gente lê a Bíblia, quem lê a Bíblia atentamente sabe que existem momentos onde Deus ele se manifesta de modo visível. É o que é chamado de teofania. São manifestações visíveis que Deus dá ao seu povo a respeito de si mesmo. Mas essas teofanias são manifestações e não representações exatas de quem Deus é. Comentando sobre isso, J.K. Bill diz assim: é verdade que há manifestações de Deus em forma humana, quer em visões celestiais, quer de outro modo. Todavia, é consenso que essas manifestações são exceções legítimas à regra. Sobretudo porque se trata de aparições vivas, de iniciativa soberana do próprio Deus. Não imagem sem vida, fabricada por homens na forma de elementos da criação. O que ele está dizendo aqui é, quando Deus se manifesta, é Ele mesmo quem quis se manifestar. Não foi o homem que fez uma representação de Deus e disse, aqui está Deus contido na sua manifestação de poder, ou seja lá o que for. Deus mesmo na teofania decide se manifestar daquela forma. Não é com objetos criados mortos, mas Ele mesmo, vividamente, se manifesta para o seu povo. E ainda assim, isso não é quebra da regra do segundo mandamento, são exceções. A regra completa de toda a Bíblia. Toda a Bíblia diz, não faça a imagem de Deus, mas Deus mesmo, em alguns momentos, se manifesta em formas humanas. Mas o texto ainda continua, depois de nos dizer o porquê nós não devemos fazer imagem, é o seu zelo,
É porque essas imagens não fazem distinção entre criador e criatura. É porque essas imagens, muitas vezes, se você faz, você associa Deus aos deuses pagãos. E Deus não quer ser associado aos deuses pagãos. Mas Deus também dá um aviso, diz o texto bíblico. Veja o versículo de número 6, 5 ainda. Não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O texto agora vai dizer, não faça isso não, porque tem consequências. Qual é a consequência? Porque eu vou aborrecer e aqueles que são filhos até a quinta geração receberão o juízo do Senhor. Esse texto tem gerado muita polêmica. Por quê? Porque o texto parece ser um tanto quanto... Poxa, como assim? O pai peca e os filhos sofrem as consequências? Lá em Ezequiel, capítulo de número 18, o texto de Ezequiel começa dizendo que havia uma situação em Israel que se tornou um provérbio. Um provérbio nada mais é do que um ditado popular. E se é um ditado popular, então é porque se tornou algo comum na comunidade de Israel. E qual era o ditado popular que Ezequiel 18 nos diz que está acontecendo? Os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Ele diz, o autor diz, eu estou ouvindo aí entre vocês, o Deus de Israel diz, o seguinte ditado, os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. E ele vai dizendo no texto que isso está errado. E chega num determinado momento de Ezequiel capítulo 18, que ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ele vem justamente contrariar a ideia de uma espécie de maldição hereditária. Meu pai era macumbeiro, então eu vou ser macumbeiro, meu filho vai ser macumbeiro, não sei quem vai ser macumbeiro, até a terceira e quarta geração. Ezequiel está dizendo justamente o contrário. Os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram dentro. Ele disse, não, está errado esse adágio. A alma que pecar, essa morrerá. Mas como então nós podemos entender esse texto de Êxodo capítulo 20 e o finalzinho do versículo número 5? O finalzinho do versículo vai dizer, da terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então é daqueles que aborrecem a Deus. Não é uma espécie de maldição hereditária. Claro, ninguém deve negar a influência de que pais que são maus exemplos podem influenciar filhos a serem maus exemplos. Mas não é um fator determinante. Eu poderia dar oportunidade, se assim fosse permitido no culto, de vocês darem o testemunho de vocês. Ah, meu pai era não sei o quê, minha mãe era não sei o quê, não queria nada com Deus e hoje eu estou aqui na igreja. Muitos de vocês diriam isso. Outros de vocês diriam coisas ainda melhores. Meus pais foram bons exemplos e hoje eu também estou aqui na igreja. Então não é uma questão de necessidade. Se os pais foram maus exemplos, logo você necessariamente, inevitavelmente, tem que ser um mau exemplo. Porque Deus pode interferir nessa história. Deus interferiu em muito nas nossas histórias. Onde pais que foram maus exemplos, Deus mesmo assim se compadeceu da nossa vida, nos tirou daquele ambiente de mau exemplo e nos fez novas criaturas. Mas o texto então encerra no versículo número 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele termina então com uma promessa. E essa promessa, ela é semelhante ao que eu tinha falado anteriormente. Não é que filho de crente pode esperar 1000 gerações de salvos. Então, se eu sou crente, eu vou gerar bem muito filho, porque eu vou lotar de crente aqui na terra. Porque a Bíblia diz que é 1000 gerações. Então, eu vou fazer um bocado de filho, eles vão ter mais um bocado e aí eu vou povoar o mundo de crente. O texto termina dizendo o quê? Daqueles que me amam e guardam os meus
mandamentos. E a gente deve ter um cuidado em relação a isso, principalmente nós que somos presbiterianos e temos um conceito elevado a respeito da teologia do pacto, em especial de como nós vemos as nossas crianças. Que é diferente dos batistas, que não veem sequer os filhos deles como um membro da igreja visível. Nós acreditamos que os filhos de Cristo são partes da igreja visível do Senhor. Então temos um alto conceito a respeito de como nós devemos ver os nossos filhos. Mas a nossa teologia nunca afirma que filho de crente necessariamente é crente. Afinal de contas, ninguém é crente por geração genética. Deixa eu puxar a sua linhagem genética. Ah, você foi salvo por causa disso, porque você é filho daquele pastor. Não. A gente tem que entender que a gente tem que passar instruções aos nossos filhos a respeito dos caminhos do Senhor, ainda que nasça em lares que são de crentes, presbíteros, pastores. De uma geração, é de 5 gerações de presbiteriano. A primeira família presbiteriana que chegou aqui em Pernambuco, ele faz parte dessa família. Se você não ensina nos caminhos do Senhor, você está dando lugar para que ele cada vez mais se afaste dos caminhos de Deus. Mas qual o problema fundamental que o 5º mandamento está tratando? Nas palavras de Philip Wright. Esculpi-lo em madeira ou pedra é negar seus atributos, suas características. As características essenciais do seu ser divino. Um ídolo torna o Deus infinito o Deus finito. O Deus invisível, visível. O Deus onipotente, impotente. O Deus onipresente, localizado. O Deus vivo, morto. E o Deus espiritual, material. Em suma, faz exatamente o oposto de quem realmente ele é. Esse é o problema fundamental do 2º mandamento. Como é que nós iremos fazer imagem de um Deus que é espírito? Deus é espírito, disse Jesus. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a palavra de Deus nos recomenda a adorarmos a Deus da forma que Ele determinou ser adorado. É isso que o 2º mandamento requer de mim e de você. Vamos para algumas aplicações a respeito desse tema. Em primeiro lugar, nós devemos tratar com seriedade, principalmente os pais, o 2º mandamento. E aqui eu vou entrar numa seara um tanto quanto espinhosa. Algumas pessoas, com o advento do Senhor Jesus Cristo, lembre-se, Deus é espírito, ele não tem corpo. Entretanto, a 2ª pessoa da Trindade, no momento da história, ele se encarnou. Ele tomou forma humana. E alguns cristãos acreditam que pelo fato de Jesus ter tomado uma forma humana, logo hoje a gente pode fazer pinturas a respeito de Jesus. Então podemos fazer pinturas, figuras, não tem problema nenhum. Porque diferentemente do Deus Pai e do Espírito Santo, que nunca tomou uma forma humana, nunca se encarnou, a 2ª pessoa da Trindade se encarnou. Então não há nenhum erro você fazer representação física de Jesus, visível de Jesus. Parece fazer sentido. Mas você pensando direitinho, não parece fazer sentido à luz da palavra de Deus. Por quê? A razão principal pela qual eu acho que representações visíveis de Jesus é quebra do 2º mandamento, apesar de Jesus ter sido encarnado e ter se tornado fisicamente visível, é que ninguém tem uma imagem exata de quem Jesus é e ninguém pode representar Jesus na sua totalidade. Lembre-se do seguinte, irmãos, Jesus ele é Deus e homem. Uma figura pode representar aparentemente a humanidade de Jesus, mas pode representar a divindade de Jesus? Se você simplesmente representa a humanidade de Jesus, porque a coisa visível só pode fazer isso, representar coisas visíveis, você não vai estar representando a divindade de Jesus. Então você não está representando o Jesus correto, porque ali você só está mostrando o Jesus humano. Afinal de contas, é impossível você com uma figura, a menos que o próprio Cristo esteja presente,
Porque ele vai estar visivelmente presente na sua natureza humana e divina ao mesmo tempo. Quando você faz representações visíveis de Jesus, você quebra o segundo mandamento, porque você não pode representar o Jesus divino nessa figura humana. Embora a nossa confissão deixe claro que isso é quebra do segundo mandamento, eu estou dando uma razão bíblico-teológica. E a razão é essa. Não conseguimos representar a Jesus em sua divindade. Se não conseguimos representar Jesus em sua divindade, nós estamos representando Jesus, um Jesus distorcido. Um Jesus que não é o Jesus revelado na palavra de Deus. Que ele é Deus e homem. A gente não pode separar a natureza dele. As suas naturezas estão unidas numa única pessoa. Você pode distinguir as naturezas, mas nunca separá-la. Então, no momento da encarnação, Jesus não deixa de ser divino. Ele continua sendo divino, embora ainda representado ou demonstrado como uma figura humana. Eu sei que para alguns de vocês pode ser algo doloroso. Pô, pastor, eu tenho uma bíbliazinha que tem um bocado de Jesus. Ah, Jesus aqui. Eu espero que vocês reflitam a respeito disso. Para que vocês realmente entendam o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Aquela figura representa o Jesus divino humano? É impossível. Então não é uma expressão exata de quem é o Jesus da Bíblia. Que é humano e divino. Mas sigamos. Segundo lugar. Quebramos o segundo mandamento sempre que na adoração a Deus colocamos uma imagem no lugar do ouvir de sua palavra como meio de comunicação. O único meio de comunicação, ou os dois meios de comunicação visível que Deus deixou na sua igreja, foi os sacramentos, a ceia e o batismo. Mas nada disso ele deixou como meio de comunicação. E mesmo esses meios de comunicação visível devem ser antecedidos por instruções audíveis. Você não pode simplesmente chegar aqui com uma bandeja, não falar nada, joga água na cabeça da outra pessoa, não explica nada. Vocês estão entendendo? Não. Se ninguém explicar, a gente não vai entender. Então, até os elementos visíveis de comunicação necessitam da palavra proposicional para ser compreendida. Irmãos, estamos aqui celebrando a ceia, porque isso aqui é a morte de Jesus, representa a morte de Jesus, até a sua vida e assim sucessivamente. Mas esses são os meios únicos que Deus utilizou como comunicação visível na sua igreja, mais nenhum. Mas em muitas igrejas, o crucifixo é um meio de comunicar alguma coisa para o povo. É um meio de comunicar que Jesus morreu, sofreu em nosso lugar. Mas a Bíblia não diz que isso é um meio de comunicação a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas têm ícones, imagens para ajudar o povo de Deus a ser instruído a respeito das verdades de Deus. Muitas igrejas têm teatro como meio de comunicação. A Bíblia não estabelece teatro como meio de comunicação. As danças litúrgicas como meio de comunicação. A Bíblia nunca estabelece essas coisas como meio de comunicação. O meio de comunicação na casa do Senhor, no povo de Deus, é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que todo tipo de teatro que é feito fora do momento do culto esteja errado. Mas no momento do culto, onde Deus estabeleceu as regras de como ele deve ser adorado, é através do ouvir da sua santa palavra. Mas pastor, fica tão bom porque a gente chama não sei quem de fora, o pessoal fica olhando. O segundo mandamento tem a ver como Deus deve ser adorado da maneira que ele deseja, exige ser adorado. E não como a gente pensa que é a melhor maneira de adorá-lo. Philip Ryken mais uma vez nos ajudou a dizer: em uma era visual, precisamos ter mais cuidado para não olharmos para a imagem, mas ouvirmos a sua palavra. Terceiro lugar. Sempre que transformamos Deus em algo que podemos manipular, quebramos o segundo mandamento. Pense em exemplos tais como: se eu tocar no ministro, então serei curado. Se eu fizer a oração certa todos os dias, então terei as bênçãos de Deus desbloqueadas para a minha vida. Se eu seguir o método correto de criação de filhos, então meus filhos serão tementes a Deus. São fórmulas que a gente cria achando que Deus tem que se adequar a isso. É uma forma de manipular o próprio Deus. Quarto lugar. Sempre que escolhemos adorar a Deus
apenas por alguns de seus atributos, quebramos o segundo mandamento. O segundo mandamento está dizendo, adore a Deus por quem Ele é e não por quem você imagina que Ele deveria ser. Sempre que dizemos, gosto de pensar em Deus como, esse tipo de frase é fazer de Deus a sua imagem e semelhança. A gente não deve gostar de pensar em Deus como. A gente tem que pensar em Deus como Ele se auto-revelou. Van Til dizia uma frase muito precisa. Nós devemos pensar os pensamentos de Deus após Ele. Nós devemos pensar os pensamentos de Deus após Ele. Eu só penso o pensamento de Deus porque Ele primeiro pensou, revelou. Aí agora eu posso pensar. Eu não penso a respeito de quem Deus é antes mesmo dele me dizer quem é. Tem gente que não conhece nada de Bíblia e fica dizendo por aí quem Deus é. Não, você só pode pensar os pensamentos de Deus depois dele. Você tomou conhecimento de quem Ele é, porque Ele se auto-revelou, aí sim você pode falar sobre os pensamentos de Deus. Quinto lugar, não devemos adorar a Deus da maneira que achamos melhor, mas do modo que Ele requer. Isso é chamado de princípio regulador do culto. Foi uma das coisas que mais me chocou quando eu cheguei no seminário. Porque na igreja que eu fazia parte, não existia o princípio regulador do culto. E qual é a ideia do princípio regulador do culto? Tudo no culto deve ser feito como é prescrito pela palavra de Deus. O outro princípio é o princípio normativo. A Bíblia proíbe isso? Proíbe não, então pode ser feito. A Bíblia proíbe o pastor chupar picolé enquanto ele está pregando? Proíbe não. Então chupa picolé, pastor. Não tem nada. Então, a ideia é que, se a Bíblia não proíbe determinadas coisas, então eu posso fazer tudo no culto. O princípio regulador diz não. Você só pode fazer no culto aquilo que a Bíblia realmente determina. Claro que eu não vou fazer todas as distinções que é feita a respeito de elementos de culto, circunstâncias de culto, mas de modo geral é isso. A Bíblia só exige que a gente faça na adoração aquilo que Deus determinou que deve ser feito na adoração. Não é a gente que determina os elementos de culto. É Deus que determina. Ele não deixou a gosto do freguês. Ele diz como é a maneira agradável e correta de adorá-lo. Isso para mim foi um choque quando eu cheguei no seminário. E olha que eu sabia um pouquinho de Bíblia. Mas mesmo assim, quando eu cheguei, eu disse, rapaz, é completamente diferente do que eu imaginava do que seria um culto. Por isso que em muitas igrejas presbiterianas, não vou dizer em todas, porque eu já fui em algumas, mas em muitas igrejas presbiterianas, o culto é tão diferente de outras igrejas. Porque aqui a gente deve fazer aquilo que Deus exige de nós, e não aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Isso nos leva à ideia de que muitas das igrejas hoje têm um culto completamente centrado no homem. Comentando sobre isso, Michael Horton diz assim: você pode dizer quem está sendo adorado no domingo, numa determinada igreja, verificando a quem a cerimônia está tentando agradar. Você vai saber quem está sendo adorado no domingo, quando você perceber na cerimônia a quem aquela cerimônia está tentando agradar. Meu irmão já vivenciei isso, viu? Cultos, meu amigo, que passaram 2h30. E canta um, e canta o outro, e canta o outro, e chama um grupo de louvor de não sei o quê, e chama não sei o que lá, e chama não sei o quê. Eu digo, meu Deus, isso não vai acabar não, é? É oportunidade para fulano de tal, é oportunidade para fulano de tal. Você apareceu aí, que é uma oportunidade, venha para uma oportunidade também. Num culto desse, você acha que quem está buscando ser agradado? O homem ou a Deus? São oportunidades infinitas. Culto não é lugar de oportunidade não, meu filho. Culto é lugar de adoração. Oportunidade, você vai lá, show de talentos. Você vai lá aquele programa ídolo, não sei nem se existe mais. Você vai lá, apresenta o seu show. Faz... Culto não é lugar de você estar se apresentando, não. Culto é lugar de adorar. Culto é lugar onde Deus deve ser adorado e o seu povo deve ser edificado. Por isso que é tão estranho quando muitas vezes a gente chega numa igreja que não segue esses princípios da palavra de Deus. Porque cada um faz do seu jeito. Por isso que os cultos são tão díspares, são tão diferentes. Porque não tenta buscar aquilo que Deus exige como ele deve ser adorado.
Naquela igreja é de uma forma, claro, porque eles não buscam. O que é que Deus diz que é um culto? Eles dizem, a gente acha que o culto é assim, e faz daquela forma. E nessas igrejas, muitas vezes, a adoração é justamente centrada no eu. É centrada no próprio homem. Michael Horton, mais uma vez, diz, a distância entre a religião centrada no homem para a vida centrada no homem é apenas um passo. Se existe um Deus para mim, se eu, como pastor, creio que devo conduzir a adoração de um modo que trata cada pessoa como se ela ou ele fosse a atração principal no domingo, e se a teologia que ensino dá a elas a impressão de que Deus existe para a sua felicidade e prazer, é inevitável que as pessoas presentes na igreja no domingo adorem a si mesmas e não a Deus na segunda-feira. Eu espero que todos os domingos, quando vocês saiam daqui, vocês saiam com essa convicção. Eu não vim aqui para meramente ser agradado. Eu vim aqui para adorar ao Senhor, nosso Deus. Para finalizarmos, sobre essa última aplicação, Michael Horton diz, a falsa adoração começa no domingo, quando adoramos a nós mesmos por meio de entretenimento, em vez do louvor, da bajulação em vez da confrontação, da sabedoria do pregador no lugar da sabedoria de Deus. E continua por toda a semana, enquanto buscamos os nossos próprios interesses. Encerro então as minhas palavras com as palavras de Jim Winkes, que diz assim, Deus, e somente Deus, tem permissão para fazer uma imagem esculpida de si mesmo. E ele fez isso no ser humano. Não devemos fazer imagem de Deus porque nós mesmos portamos a imagem do Senhor. Mas por causa do pecado, fazemos isso de maneira diminuída. Ninguém é a imagem perfeita de Deus, exceto um. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só o Senhor Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Nele habita a plenitude da divindade. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos guie no momento que sairmos daqui a tudo aquilo que nos foi ensinado, Senhor. Possamos estar com o coração abertos para sermos confrontados. Possamos estar com o coração abertos para discernirmos aquilo que foi falado, que está de acordo com a tua palavra ou não, Senhor. Nos faz crentes bereanos, que não meramente siga aquilo que é dito pelos pastores, mas aquilo que é revelado na tua santa palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos faz verdadeiros adoradores, Senhor. Que a Ti adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Nos leva a entendermos que nós devemos Te adorar, não por aquilo que nós imaginamos que seria um Deus bom para nós, mas aquele Deus que se revela a nós em Sua própria palavra. Que não venhamos a distorcer nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, nos momentos de problema financeiro, que continuemos, ó Deus, afirmando as verdades da Tua palavra em todos os momentos que nós passarmos da nossa vida, Pai. Que não venhamos nos momentos que nós nos afligirmos simplesmente te tornar um Deus domesticado. Um Deus feito à nossa própria imagem e semelhança, e não nós feito à imagem e semelhança de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa-nos. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém.